noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma Pitada de Sal. Esta noite com o Fernando Santos, o Fanan, para quem é de Lolé e sabe e conhece o nosso arquiteto. O Fanan é novamente candidato e desta vez com fortes possibilidades de chegar lá. É assim? Parece que é assim. Boa noite para já. Parece que é assim, pois as coisas estão-se a mexer nesse sentido, depois das legislativas, tudo penso que poderá ir por aí. Pronto, estamos trabalhando, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a estudar o que temos para fazer e esperemos que aconteça. Trabalho é coisa que não te falta, porque já há uma série de anos que vais trabalhando e vais lutando e vais apresentando as tuas propostas. Eu trabalho, pois a questão é esta, pois eu faço este ano 40 anos de lutar contra a Câmara de Lolé, vamos dizer assim, porque eu sou arquiteto e, como vocês percebem, é uma atividade que implica autorizações para poder pagar impostos e para poder pagar ordenados da parte da administração pública, onde eu agora me vou candidatar. Portanto, há 40 anos que lido com este sistema e, portanto, há 11 anos atrás, há 4 anos, convidaram-me para, atendendo a que eu tinha este currículo, que se eu não gostava de ser candidato a Presidente da Câmara, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Aliás, tinha pensado numa de brincadeira, mas que não pronto. De repente, aconteceu. Sentes que as pessoas têm alguma expectativa de ser, ou de haver a possibilidade de ganhares a Câmara? Sinto, essencialmente, de dentro da Câmara. Também cá fora muito, porque tenho muitos amigos e tenho muita gente conhecida. Pronto, e em 40 anos de liderança, praticamente até pintei com Lolé e com aquelas duas ruas, como eu costumo dizer, mas com a liderança com a cidade e com o Conselho há 40 anos, portanto, conheço muita gente e toda a gente me está empurrando. A questão é esta, é que sinto quase que um empurrão, portanto a responsabilidade começa a ser muito maior do que há 4 anos. Há 4 anos era uma coisa que ninguém pensaria, tão pouco que eu entrasse como vereador, não é? Tendo o tempo que tínhamos e isso tudo, e consegui entrar como vereador, praticamente sem nada, no meio do Covid e pronto. A partir daí, depois, as pessoas já me conheciam e o que eu sinto agora é as pessoas estão-me a empurrar para ir para lá. Portanto, falam comigo todos os dias me abordam, todos os dias me telefonam e sentem que é possível. Durante muito tempo, ainda há uma expressão que ainda hoje se usa, que há Sotavento, Barlavento e Lolé. Há regras muito específicas ou coisas que acontecem em Lolé que não acontecem no resto do Algarve. Há essa sensação. Eu uma vez fui chamado de Filipe numa... Sim, eu nunca fui chamado de Filipe. Então eu posso contar uma história, se calhar, que pode ser interessante, já que isto é uma coisa aberta e assim é que deve ser, é assim que eu gosto, é assim que eu quero. Porque o Fanan é isto mesmo. Eu cheguei a Lolé em 85, em outubro de 85, até porque o meu pai tinha-me dito, não vais para lá, não? Eu sou de Faro. A minha avó e o meu avô e a minha mãe são de Lolé, portanto, o meu avô tinha um forno na Rua da Carreira, portanto, no tempo da guerra ajudou muita gente. E eu, entretanto, fruto do curso e do colega de curso que tinha, acabei por acabar o curso e vim para Lolé. E montámos uma empresa em Lolé e comecei a guerrear, digamos, para poder trabalhar em Lolé há 40 anos, faz no dia 6 de outubro, 40 anos. Estou aqui, portanto, formado em arquitetura e dentro de Lolé. Portanto, e neste espírito, toda a gente me conhece. E dentro desse toda a gente me conhece. Também sou uma pessoa que estou normalmente disponível. Aliás, funciono com 2 palavras-chave, que é uma é disponibilidade, a outra é perdoar. Portanto, a minha vida tem sido, digamos, feita dessa maneira. E quando chega a Lolé, nas primeiras semanas, claro, o que é que a gente faz depois de acabar o curso? Vai ver os copos, vai ver onde é que está a movida, digamos assim. E como tinha gente conhecida, que já conhecia de outros tempos atrás, acabei por entrar na rua dos bares e nos bares e de repente começaram a dizer, anda aí um gajo de Faro, anda aí um gajo de Faro, anda aí um gajo de Faro. Portanto, a primeira semana foi assim um bocado agreste, não é? Mas eu não tive problema nenhum, porque eu integro-me em qualquer lado. E passado 15 dias já andava aí o gajo de Faro, portanto já era uma coisa diferente. Então, digamos que fui adotado logo à primeira, não é? Não tive problemas com ninguém, antes pelo contrário, acabei por ser jogador de rugby, é? Acabei por entrar dentro daquilo que era o desporto loltano por essência e que não se fazia mais lado nenhum e não se fazia, e nem se faz mais lado nenhum do Algarve, e nessa altura então não se fazia antes de Évora,
Portanto, para jogar tínhamos que ir a Évora, não é? E acabei por entrar no clube, acabei por ser presidente, acabei por ser capitão de equipa, acabei por ser campeão nacional. Portanto, as pessoas acabam por me conhecer porque, pronto, acabei por ter que coordenar muita gente, não é? E, portanto, tenho muitos conhecimentos, conheço muita gente e as pessoas, pronto, nunca tive razão de queixa de coisa nenhuma, não é? Isso não se diz? Não. Não se fez. És não, assim? não se fez. Aliás, é o que eu digo, se ouvirem falar mal de mim, alguém desconfiem que isso não é boa gente, de certeza. Claro que isto é um bocado de egocentrismo, mas não é verdade, é mesmo assim. É natural, portanto, era tudo natural. E estar aberto para toda a gente, como estou agora, não é? Estou sempre... E sou a mesma pessoa, não mudei de feitio, portanto, estes anos todos não me fizeram mudar de feitio, portanto, está tudo bem. O Hélder Martins, quando cá esteve, disse que contava com, para o bem e para o mal, iriam estar todos juntos durante os próximos anos. Certo, devemos de estar. Aliás, o Hélder Martins é uma pessoa que eu já conheço há quase 40 anos. Nós também andámos na brincadeira juntos. Não é? Eu fico com a sensação... Vamos ver, o que interessa é o conselho. Exatamente. Eu fico com a sensação que todos vocês têm a consciência, ou pelo menos tu e o Hélder, o Telmo Pinto ainda não tivemos a oportunidade, mas para o bem e para o mal vão estar reunidos e para trabalhar em prol do Conselho. E há uma pergunta que eu faço a todos os convidados, que é, antes de começarmos a falar sobre aquilo que vais fazer diferente, aquilo que vais manter. O apoio aos clubes, a preocupação com a habitação social, Vamos lá ver. A minha estratégia, conhecendo o Conselho, tendo conhecimento destes 4 anos de lidar com uma maioria absoluta, super absoluta, que fez 12 anos de mandato, não é? Portanto, a minha primeira preocupação, antes de qualquer outra, são as pessoas que estão lá dentro. Portanto, tu não podes fazer projetos de coisa nenhuma, nem dizer que vais fazer isto ou aquilo, sem contar com as pessoas que estão lá dentro. E o que eu vi da primeira vez lá dentro foi uma coisa que eu não estava à espera em democracia, que é uma coisa chamada medo. Portanto, encontrei muito medo lá dentro. Não é? E a minha candidatura quase que tem como maior referência recuperar aquela gente toda que está lá dentro, aquela boa gente que está lá dentro. O que é que vou mudar? Não sei. Sinceramente, quer dizer, eu sei o que é que vou mudar. Como é que vou conseguir mudar? Também sei. Porque é uma questão, estamos a lidar com uma instituição, eu posso fazer as promessas todas, vou apoiar as instituições e, digamos, e tinha aqui uma conversa eleitoral. Eu não vou ter uma conversa eleitoral aqui, não faz sentido nenhum, conhecendo o sistema. Porque conhecendo aquele edifício, aqueles edifícios todos, conhecendo aquela máquina toda, conhecendo aquelas pessoas quase todas, porque as conheço, muitas delas, essas últimas, digamos assim, que estão, porque aquilo está partido tem não sei quantos bocados e não se consegue entrar para as portas todas no mesmo dia. Pronto. Mas há aqui uma questão muito importante. Nós podemos cumprir as promessas todas que a oposição quiser. Se fizer uma piscina aqui ou ali, não há problema nenhum. A máquina em si resolve isso e o dinheiro também. A questão mais complicada para mim não é essa. É como é que vamos realizar isso. Porque dificuldades que temos de fazer obras, temos obras que em 12 anos não conseguiram fazer, estamos a falar de uma maioria absoluta, não conseguiu fazer, como é que nós vamos fazer? Não, os outros conselhos conseguem fazer. Alguns, mas também há muitos que ficam por fazer. Sobretudo por falta de dinheiro, quer dizer... Mas não é por falta de dinheiro, o problema não é a falta de dinheiro, o problema tem a ver com planeamento, que é essa a grande estratégia da minha candidatura. Não estou a fazer, a minha candidatura não assenta em promessas de que vou fazer uma circular, uma piscina, não assenta nisso. Eu sei o que é que tenho para fazer, sei o que é que falta fazer, mas há uma coisa que falta mesmo fazer. É planear, Lola. Planear de uma ponta à outra. Porque nós que conhecemos aquele sistema, eu que conheço aquele sistema, que sei como ele funciona nos seus departamentos, vários, não é? E que, pronto, podemos dar um exemplo que é, eu tenho um arquiteto a desenhar uma ciclovia no primeiro andar, tenho outro a desenhar uma ciclovia no resto de chão, e eles não falam com o outro. Isto não é uma brincadeira, isto são coisas sérias. Portanto, eu tenho um problema de interligação entre divisões, departamentos, completamente arcaica, em que cada um, fruto, digamos, de uma liderança, que é aquela que foi, e não tenho nada que estar a criticar, nem quero criticar, não estou para aí virado, a questão tem a ver como é que vamos gerir as pessoas.
Como é que vamos pôr as pessoas a falar umas com as outras? Eu chegou a um ponto em que, antes de ser vereador, eu dizia que era o coordenador funcional. Porque, assim, eu ia ao urbanismo para tratar de um assunto e depois esse assunto tinha que ser tratado no departamento de obras. Mas ninguém iria sair do urbanismo para ir falar com o departamento de obras. Nem pensar nisso. Quem é que tinha que ir falar com o departamento de obras? Ia eu, o outsider. O particular. Para tentar resolver o problema. Portanto, a minha vida é feita disto. Não é? E depois tinhas que ir ao saneamento. E depois tenho que voltar atrás para explicar que pode ser, e depois tem que tentar ver se os dois estão de acordo. Portanto, isto está de tal maneira partido, portanto, que fruto também de organogramas sucessivos em que se foram partindo por chefias para se criar mais chefias, porque as chefias dão votos, como eu costumo dizer. De antes de dar um emprego na Câmara já dava votos. Agora temos de dar um emprego na Câmara e temos de dar poder, não é? Senão não temos o voto na próxima vez. E como a tendência natural dos candidatos à Câmara e o primeiro objetivo é serem reeleitos, que não é o meu caso, eu não estou para aí virado. Eu não estou a ser candidato à Câmara para ser reeleito. Esse não é o meu objetivo. Porque se esse objetivo, para cumprir esse objetivo, não vou cumprir o objetivo de fazer, digamos, um serviço público. Não vou. Porque eu vou dizer, não posso fazer aquilo porque vou perder aqueles votos. E eu tenho que chegar às contas para chegar ao fim de 4 anos e ter lá os votos. Isto é o que normalmente acontece numa Câmara Municipal. As pessoas sabem que estão lá há 12 anos, têm a vida resolvida. Não é isso que eu quero fazer. Não estou para aí virado mesmo. Quero planear o Lolé para 20, 30 anos, não sei, tem que se começar de algum lado, porque o que eu vejo é que está tudo partido. E se colar essas peças todas e pô-las todas a trabalhar umas no mesmo sentido, vai ser o maior trabalho que a gente vai ter na Câmara. Qualquer. E isto não implica sanear pessoas, nem pôr pessoas na prateleira. Eu cheguei a encontrar, quando fui candidato da primeira vez, nos últimos 3 dias de campanha, mandei um mail ao Sr. Presidente às 6 da manhã e disse: Sr. Presidente, vou para a Câmara fazer campanha. E peguei numa mochila com as canetas, o meu panfleto, um panfleto pequenito, e peguei no saco da Económica, os sapatos, né? E ia sair de casa e a minha mulher diz-me assim: mas para onde é que tu vais? Digo assim: eu vou para a Câmara fazer campanha. Não, mas não vais com esse saco. Então fui buscar uma mochila, deu uma mochila, então não fui com o saco, fui com a mochila. E tive 3 dias dentro da Câmara. Fui para dentro da Câmara. Fui ver os departamentos dentro da Câmara, fui ao máximo de departamentos que consegui ir e fui ver aquilo que eu podia ir lá para dentro. Perceber o que é que estava ali. Onde é que estão as pessoas, como é que as pessoas estão. Foi aí que senti o medo e perguntei: mas o que é que você faz aqui se você trabalhava no outro lado? E entrares numa sala e ver 7 técnicos superiores olhar uns para os outros à volta de uma mesa redonda, é uma sensação completamente estúpida. Eu disse: isto não é possível. Portanto, por isso é que eu digo: o que é que eu vou fazer as associações? O que é que eu vou fazer depois de fazer isto? Ou melhor, fazendo ao mesmo tempo, que há coisas urgentes que têm que ser feitas, fazendo ao mesmo tempo, o que eu quero é motivar as pessoas. No fundo, aquilo é uma equipa. E eu, como capitão de equipa, que vai ser isso, que é preciso ser, um capitão de equipa tem que saber qual é o gajo que tem a unha gravada, porque não vai pôr o gajo a marcar penaltis. Não é? Claro. Portanto, isto é fundamental. E tem que lhe perguntar se a unha está bem. Isto é que é, porque se não for um líder deste tipo, as pessoas vão se fechar, que é o que está a acontecer agora. Sim, e já me dizem assim: você é a única pessoa que fala a gente. Passa ali na rua, dentro da Câmara, e levanta-se para me cumprimentar. O que é uma coisa engraçada, porque já não têm medo. Não é? Já não têm medo, porque há muitas pessoas que têm medo. Porquê? Vamos partir do princípio que temos 2.500 pessoas diretas lá dentro, quase. Mas para mais acrescentes diretamente ligados, empresas, tudo, é um mundo ligado à Câmara. Portanto, se nós vamos mexer naquilo, lá está, não vamos ser reeleitos, mas isso não interessa. Interessa que aquilo funcione e que as pessoas estejam satisfeitas. Isso é trabalhar para as pessoas. Trabalhar para as pessoas. Não para aquelas pessoas primeiro. Porque que essas pessoas é que vão trabalhar para as outras. Essas pessoas é que vão prestar o serviço público. Tu achas que o técnico se sente limitado na sua ação? O técnico sente-se impotente. Desamparado. Tiramos. Desamparado. Como tu conheces a linguagem, há consideração superior, mas depois lá em cima não está ninguém. Ora, o que é preciso fazer? Sabemos, e estás na área, sabes o que é que eu estou a dizer, sabemos que a legislação não é brincadeira nenhuma.
sabemos que, digamos, as restrições ao exercício do poder autárquico não é brincadeira nenhuma. Portanto, temos de ter uma equipa sólida que nos permita fazer aquilo que nós temos que fazer. E confiantes. E que as pessoas confiem na gente e que eu possa confiar nessas pessoas. Isso é fundamental. Porque senão eu vou entrar lá e digo assim, vou fechar a porta. Durante um mês fecho a porta, que é para ver quantas rasteiras é que me chegam aqui. Por isso é que eu quero que as pessoas percebam desde já que eu não vou lá para dentro para dar tiros, nem para tirá-los dos sítios, nem para mudá-los dos sítios. Não é isso que está em causa. Temos que fazer um plano, todos juntos, temos que conseguir ter uma equipa todos juntos, porque é uma máquina infernal, é uma coisa enorme. Estamos a falar de uma coisa de 2.500 funcionários, com não sei quantas divisões e não sei quantos departamentos e empresas mistas e empresas municipais. É um mundo que está lá dentro. Não é? E temos que ter a noção de que temos um mundo lá dentro. Agora, não podemos ter um mundo partido aos bocadinhos. Durante este mandato, tivemos alguns processos que acabaram por, no final do mandato, vir... há quem diga borrar a pintura, há quem diga borrar ainda mais a pintura. Depois a adjetivação fica para quem quiser. Foi o processo do Centro Oncológico e foi o processo do Almargem que, em certa medida, vai entroncar naquilo que tu estavas a dizer. Aquele interferimento do Centro Oncológico nunca podia ter acontecido. Pelo meio alguém tinha que ter parado. Nunca podia ter acontecido. Aquilo vamos lá ver uma coisa. É uma questão, é o que eu costumo dizer, é uma questão de filosofia. Eu, há 12 anos, quando o Sr. Presidente Vítor Lage foi eleito, eu era arquiteto, apresentei nas primeiras reuniões um abaixo-assinado com 122 assinaturas de técnicos. Tiveram coragem de assinar 122 assinaturas de técnicos. Não fomos à rua apanhar as assinaturas do homem dos jornais, nada disso. Técnicos que trabalhavam com a Câmara, que estavam ligados àquilo. E nesse abaixo-assinado, só pedimos duas coisas. Atas de reunião com os técnicos, cá de fora e lá de dentro, e gestores de processo que permitissem que os técnicos cá de fora não andassem o dia inteiro a mandar requerimentos lá para dentro. Porque, como eu costumo dizer, isto é um país que funciona com cartas de amor, não é? Que é requerimentos e ofícios. Quando o requerimento está mal instruído, o amor não é correspondido. Portanto, é isto que o país funciona assim. E às vezes nem respondem. E muitas vezes nem respondem. Portanto, como o país funciona assim, isto foi um pedido que fizemos. Até hoje ninguém nos respondeu. Apareceram, passados anos, os gestores de processo, que hoje fazem uma coisa, atendem telefones e vão telefonar para o arquiteto para dizer que está um senhor a telefonar a dizer que o projeto está atrasado. Não fazem o trabalho do gestor de processo. Ou que pode ser feito. Pode ser feito. Saneamento, juntar uma peça. Pronto. O tornar o serviço público maleável, mas limpo, sem qualquer problema. Portanto, para perceberes a dificuldade da relação com a coisa. Portanto, a questão tem a ver com a filosofia. Às vezes perco-me um pouco, mas... E eu disse, Sr. Presidente, você não tem que mudar ninguém. A gente tem que mudar a filosofia. E eu apresentei pedidos de processo disciplinar ao diretor do departamento. Eu tive um dia inteiro sentado à porta da Câmara. Já fui a não sei quantas reuniões de Câmara. Fui a assembleias municipais. Andei a discutir o remoé com toda a força que eu tinha. Andei a discutir planos que não funcionam hoje ainda. Durante 4 anos, que eles não funcionam, estão lá, mas não funcionam. Andei 4 anos. O PUC, pior ainda, não é? O PUC de Quarteira, não funciona, não é possível. A perequação não funciona. E porquê que eu quero falar nisto? Porque depois não se falam com as pessoas. Centro Oncológico. Como é que é possível? Uma entidade não falar com a outra entidade num assunto tão grave como esse. Não precisava de mais nada. Era no mesmo dia. Entrou uma coisa assim. Vamos perguntar o que é que estão a fazer. Não, mas mesmo os parceiros... Os trâmites. Não, os trâmites. Chega ali um momento em que aquilo... Os trâmites foram de um processo completamente normal. Um destaque. Uma coisa mínima, que vou 4 meses ou 5 meses. Porquê? Lá está. A entidade pública não sabe instruir projetos para fazer aquele serviço.
como o arquiteto faria. E então o que é que vem? Vem um ofício a dizer que falta aquela da assinatura e falta isto. E comemos 4 meses, num instantinho. Só pode estar. E ninguém se apercebeu que havia um processo daqueles a correr ali. Portanto, ninguém comunicou a ninguém. Ou comunicaram, mas ninguém quis saber, porque o objetivo era outro. E aí temos que ter alguma firmeza naquilo que a gente diz. Eu, vendo o processo, eu consultei o processo todo. O processo é ignóbil. É o que eu costumo dizer. Mudem a filosofia, em vez de ser, cada vez que entra um requerimento, vamos ver como é que a gente vai dizer que não. Vamos, cada vez que entrar um requerimento, vamos ver como é que vamos dizer que sim. Porque se a pessoa está a pedir as coisas, é porque ela precisa delas. Ninguém faz cartas à Câmara só por dar cá aquela palha. Não. Ora, lá está a questão da filosofia. E eu disse-lhe isso naquele dia, há 12 anos atrás. A filosofia está pior. A filosofia é aquela. Não se pode mudar a filosofia. Porque se alguém mudar a filosofia, estás a perceber? O do lado já vai, a primeira coisa a bater é no que está ao lado dele. Chega lá de manhã, manda-lhe logo um mail. Bom dia, mas toma lá. E à tarde, boa tarde, nos leva para casa. É assim que isto funciona. Eu há uns anos chego a Castro Marim e recebo um telefonema do chefe de divisão da outra Câmara a dizer: então, mas agora em Castro Marim vão 17 processos à reunião de Câmara para ser aprovados à condição. Dá o mesmo trabalho do que interferir. Provas à condição, a pessoa tem uma condição, resolve a condição e entrega o projeto de arquitetura e está resolvido. E fica resolvido e já ninguém vai mais reanalisar e dar a voltas e andar para trás e para diante. É uma questão de filosofia, como tu dizes. Portanto, quando tens o processo à frente, dizes: bom, eu posso chumbar porque ele tem que alterar 2 janelas. Ou posso dizer: está aprovado desde que altera as 2 janelas. Mas mesmo assim, começou-se a fazer isso um bocadinho, numa determinada altura. Deixar condicionado. O problema é que chegou-se a um ponto em que os condicionamentos eram tantos que já não fazia sentido fazer isso, do meu ponto de vista. Ou seja, tinhas 30 condicionamentos para aprovar o projeto. Tinhas de fazer um projeto todo novo. Mas aprovavam o projeto. Mas o que é que ias fazer a seguir? Um projeto todo novo que ia dar entrada como se tivesse sido interferido completamente. Quando aquilo era resolúvel de uma maneira muito simples, a gente tem que falar com as pessoas. Tenho o meu colega, é o meu colega. Ele não está a fazer aquilo por mal. Eu tenho um entendimento. Lá está os entendimentos, que é outra guerra. A gente já tem lei que chegue mais os entendimentos. Que tem dado água para a barba. Cada um tem o seu entendimento. E eu vi os entendimentos em 40 anos mudarem todos os dias. Porque entrava um arquiteto novo, tinha um entendimento novo. E depois, como ele já tinha escrito o entendimento, o vizinho do lado que não usava esse entendimento já vai ter que usar o entendimento. E aquilo chega e torna-se quase como um organograma em teia de aranha bêbada, como eu costumo dizer. Não é? Aquilo não se sabe para onde é que vai. E torna-se um caos. E depois, quem está a apreciar? Eu que digo, os meus colegas que estão a apreciar, qual é o problema? Eles estão no ar, como nós que estamos a fazer projetos. Eu estou a projetar agora e não sei se estou a fazer coisas sérias, não sei nada. Ao fim de 40 anos, eu sei a lei, sei como é que se faz, sei como é que está tudo, mas não tenho a certeza de nada, não tenho a certeza de nada. Porquê? Porque depois vêm os entendimentos. Nós, durante o processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Faro, como em todos os planos diretores municipais de Faro, são ouvidas cerca de 30 entidades, 40 entidades, privado. Mas, na verdade, na primeira reunião, 30 vão embora. Resolve tudo. E ficam lá 4 ou 5, não é? O ICNF, a APA, a Agricultura, a CCDR, isto agora praticamente está tudo dentro da CCDR. Mas nós tivemos, durante a concertação, foi duro, foi muito duro o plano diretor foi municipal. muito duro. E o Presidente Bacalhau queria que se expurgassem alguns entendimentos que não correspondiam a posições legais. Queria mesmo que as entidades se cingissem. Olha, a lei diz isto, muito bem. Ele queria. Eu acho que fora.
A partir do momento em que o Plano Diretor Municipal de Faro é aprovado, e o regulamento é aprovado, e fica aqui consolidada uma doutrina daquilo que se pode e não se pode fazer, os outros planos diretores municipais já não têm necessidade de ficar 2 anos em concertação. Já se sabe o que é que... Eu peguei no meu. Eu acho que a proposta do Plano Diretor Municipal de Olé tem muita coisa para ser revista. A questão, eu quando cheguei ali, no dia 13 de outubro de 2021, na primeira reunião de Câmara, eu não sabia o que era uma reunião de Câmara, sentado a fazer de vereador, E tinha ao meu lado dois vereadores do PSD e o executivo camarário, que eu tirei um vereador ao executivo camarário, tinha 7, passou a ter... Quer dizer, o executivo, o executivo é todo, mas pronto. E passaram a ter 6. E uma das primeiras perguntas que eu fiz lá foi: como é que está o PDM? Porque eu tenho a noção que o PDM que a Câmara está a fazer é um PDM que estão a pôr a lei dos solos em cima do território. Não há qualquer estratégia de ninguém para dizer para onde é que a gente vai. Não há qualquer maneira de olhar para aquilo de outra maneira. Estamos pura e simplesmente a pôr a lei dos solos em cima. Tiramos daqui as áreas urbanizáveis, que é o que diz a lei dos solos, porque de repente parece que temos muito espaço para construir, e está neste pé. E não estamos a fazer rigorosamente mais nada. Eu não vi o PDM. Eu estou a dizer na reunião de Câmara. Foi o que eu disse na reunião de Câmara. Portanto, no dia 13 de outubro de 2021, aproximadamente um ano depois da minha guerra, todas as reuniões de Câmara perguntaram a mesma coisa, chegaram à conclusão que eu tinha razão no dia 13 de outubro de 2021. E que o PDM que se estava a fazer era um PDM daquela maneira, sem qualquer estratégia. Vamos tirar daqui o que legalmente diz que não temos condições. Passar ali. E o que é que estava a acontecer? Estávamos a gastar milhões de euros em infraestruturas em zonas que iam desaparecer, como zonas urbanas. Portanto, quem ia pagar aquilo depois havia de ser os pássaros, essa situação toda. Começaram a pensar. Bom, começou a pensar. Tive a ajuda da Assembleia, tive que recorrer a quem me ouvisse, e tenho que ser sincero e agradecer-lhes, porque eles foram muito importantes nisso. Foi criada uma comissão, uma CEOT, de ordenamento do território, dentro da Assembleia. Porque a Assembleia, o plano estava a ser feito dentro do gabinete de planeamento, que não fala com dos outros todos, e que estava a ser feito por uma equipa técnica, que também estava desamparada, completamente desamparada. Porque quando eu cheguei lá e vi aquilo, estava desamparado. Porque ninguém sabia para onde é que havia de ir. Não havia rumo. Não havia nada. A equipa que estava a fazer nada. Para ali. Era fazer o que o tinha apagava, quando tirava, pronto, e acabou. E vamos aplicar a lei e é o que temos que fazer. Estavam a passar a limpo. E reuniões, e CCDR para aqui, CCDR para ali. E fizemos essa reunião. Epá, foi a melhor coisa que terá acontecido ao PDM do Olé. Foi a minha grande vitória. Posso dizer que a minha não é de reparto com as pessoas que me ouviram. Tenho que repartir com as pessoas que me ouviram, porque se elas não me ouvissem eu não conseguia. E toda a gente foi ouvida. O PDM passou a ser aberto. Passou a deixar de ser aquele instrumento fechado, como vocês tiveram em Faro, fechado. E passou a ser aberto. Quem estava? Deputados, juntas de freguesia, vamos embora todos para aqui, vamos lá falar sobre isto. Coincidências, o chefe de divisão demitiu-se no dia a seguir, aliás, meteu licença de vencimento no dia a seguir. O que é que acontece depois disto? Depois começámos a fazer o PDM, porque a gente não estava a fazer o PDM. Lá vai dar a volta às entidades todas nossas, não é? O que é que temos, o que é que não temos, e vamos batendo, o que é que estamos a fazer de infraestruturas, o que é que não estamos a fazer de infraestruturas, o que é que temos disto. Fomos chamar toda a gente que podia entrar naquele para participar, para criar um documento que fosse um documento para o Conselho. Íamos fazer uma coisa para 20 anos que ia deixar tudo coxo. Aliás, como muito farto está coxo. Como muito farto está coxo. Porque houve uma coisa que eu consegui fazer, porque tinha, felizmente, na televisão, tinha a Ana Cláudia Guedes, né, que estava a suportar-nos no coisa, e eu faço-lhe a pergunta para toda a gente ouvir, a dizer assim: o PDM é nosso ou é da CCDR? E ela diz: o PDM é da Câmara. Estão a ver o que eu estava a dizer? O PDM o ordenamento do território é da responsabilidade do Presidente da Câmara. É o que a lei diz, ponto final. A CCDR tem que ver se está legal e a gente só tem que pôr legal.
Se a gente quer fazer um aeroporto, um arranha-céus, uma coisa qualquer, desde que seja legal, a gente pode fazer. Isto mudou tudo. Isto muda a cabeça das pessoas. Porque as pessoas, a CCDR, são os moços da minha rua, andavam todos comigo à escola. É verdade. Sim, sim. Conheço-os todos. Mas a questão é esta, a CCDR não pode ser um papão. Nós queremos, o ordenamento do território é fundamental para um concelho, mas tem que ser o concelho a definir o ordenamento do território. Estratégia de desenvolvimento. E a estratégia... Ora, se nós estamos com um PDM de 95, onde eu trabalhei, sem plantas, sem nada nessa altura, e depois fui despedido porque não me pagaram. Não pagaram os ordenados. E Deus não pagaram, não interessa. Mas é a minha história, faz parte da minha história. E nessa altura desenhava-se em cima de reprolares e de plantas a 1,25 mil de cartas militares, não é? E havia quem tivesse a fazer os primos urbanos de acordo com o Protal e aquilo ficava tudo direitinho e era feito assim e foi feito. E era com ratos. E tem uma leitura boa. E está lá. E depois mandaram-me embora, mas ainda consegui deixar lá uns artigos que fizeram jeito, porque senão era uma chatice. E meteram depois um standard. Tentaram depois standardizar como todos os outros. Foi uma pena. Foi uma pena, porque por acaso tinha feito vários regulamentos para isso, mas depois foi tudo fora. E entrou uma equipa exterior e foi fazer o quê? O que as equipas exteriores fazem. CCDR e equipa exterior. Presidente da Câmara, diretores, o gajo que faz as estradas, isso não existe. Não faz parte do PDE. Hoje em dia é diferente, mas... Pronto, vamos lá ver. Isso foi a grande volta que a gente deu ao nosso PDE. Temos um PDM diferente. Vamos ter agora outra reunião da CEOT. Estamos à espera, já fizemos as respostas da CCDR. Eu não consigo acompanhar por dentro tudo essas coisas, mas vamos agora ter essa informação para perceber o que é que aceitaram, o que é que não aceitaram, e o que é que aceitaram que a gente não aceita, e assim sucessivamente. Porque política é política. Sem opiniões. A lei. Sem opiniões. A lei. Podemos ou não podemos? Está lá, tem lá 4 juristas na equipa técnica, não é? Pergunta, é legal? Só tenho que perguntar se é legal. Claro. Porque se eu digo, se os juristas me dizem que é legal, não é o senhor da CCDR que vem dizer que não é legal porque ele não gosta, porque ele não quer ou porque não quer, não interessa. Isso não costuma haver. Pronto. Mas o problema é que o fantasma estava lá. Sim. A questão do não costuma haver é enquanto não se manda o fantasma embora. Sim. Porque se não mandares o fantasma embora, é garantido. tens lá outra vez. A malta... No outro dia teve aqui o Helder, dizia que é difícil compreender a estratégia de desenvolvimento de um concelho como o do Olé, que tem tanto dinheiro no banco e tanta coisa para fazer. Mas tem muita coisa... Mas já está. Tem que se planear. Tem que se planear, porque não pode haver o que está a acontecer, é muito simples. Porquê que não se faz determinadas coisas? Porquê que não se fez um lar? Porquê que não se fez uma creche? Em 12 anos, porquê que não se fez? É uma coisa que... Tem que se perguntar porquê que não se fez. Porque é assim, se a Câmara tem dificuldades, porque temos Tribunal de Contas, temos mais não sei o quê, temos mais não sei o que mais, vamos arranjar parceiros que não tenham esse problema. Vamos arranjar legalmente um caminho para ajudar os parceiros a fazer aquilo que a gente precisa. No fundo, aquilo que a gente precisa. Porque a gente vê os outros conselhos a fazer. Não é? Depois a gente tem que fazer. Como é que vamos fazer? Não é? A questão é, houve problemas graves agora com empresas, porque agora está tudo tapado, não há empresas para fazer nada. Não é? Então empresas a continuar a, não sei porquê, também estou farto de dizer, deixem de usar o preço, falem com as pessoas, organizem, vejam quais são as dificuldades. Não é estar a mandar, toma lá um concurso, agora ficam todos desertos. Não é? Quer dizer, há ali coisas que têm que ser resolvidas. Nós na Praia de Faro tivemos o concurso ficou deserto uma vez ou duas e a seguir percebeu-se que o problema era o preço. Mas é que ali já se percebeu que o problema é que o concurso é lançado hoje, dia 26 de junho. Okay? Começa a ser lançado hoje, com um preço hoje, e vai chegar ao empreiteiro daqui a 7 meses. Ora, só o material já ele subiu 30%, só o ferro. Não tem hipótese. Portanto, isso não tem hipótese. Portanto, a gente não pode trabalhar dessa maneira. A gente tem que trabalhar num concurso público que tenha mais rapidez e que possamos falar com quem, se for preciso convidar. Então, a Praça de Quarteira, só agora, é que vai ser lançada. Porquê? Porque por preço ninguém lá ia. Não dá. Tiveram que selecionar os empreiteiros. Temos que ser parceiros nestas coisas. Porque são os empreiteiros que fazem as coisas. É com eles que a gente tem que falar. Não temos outro remédio. A gente já não faz nada. O Conselho de Olé, cada conselho tem as suas características muito específicas. Não é? E o Conselho é enorme.
só tem cerca de 60 câmaras, ou coisa que o valha, na sede do Conselho. Sim, não, isso é uma coisa aberrante. Eu tinha na minha proposta inicial que a gente precisava, o parte da cidade estava abandonado há 4 anos. E a ideia era muito simples. Vamos fazer um centro de estágio de primeira categoria. De primeira categoria. E vamos trazer para aqui os hoteleiros. Para aqui, vamos dizer que eles têm que fazer um além, outro aqui. Vamos dizer a eles onde é que eles têm que fazer as coisas. Portanto, precisamos de hotéis dentro de Lolé. Não temos hotéis dentro de Lolé. Porquê? Porque não há... Quer dizer, ninguém fala com ninguém. Tivemos lá um hotel para aprovar dentro de Lolé durante 20 anos. As pessoas desistiram. 20 anos para aprovar um hotel. Isto não pode ser. Isto não faz sentido em lado nenhum do mundo. Eu há dias falei com o Paulo Santos, que é vereador da Câmara de Faro, e que faz parte é acionista. A Câmara de Faro é acionista do... Sim, do Parque das Cidades. E ele... Estávamos a conversar, ele diz, não, este ano o Estádio Algarve tem torneios, tem equipas para estagiar, houve ali uma procura de clientes, digamos assim, e conseguiu arranjar uma programação que lhe permite... Está quase cheio, parece agora. Finalmente, ao fim deste tempo todo. E agora tem que, naturalmente, que o consórcio vai ter que avançar no sentido da parte hoteleira também, porque as equipas vêm e querem ficar relativamente perto. Próximo. E com condições. Eles têm os quartos, a alimentação. Tem características específicas. Lolé tem condições para isso tudo. E tem capacidade de investimento. Tem tudo. Lolé tem tudo. Não tem o planeamento. Falta estratégia. E depois falta estratégia. Quer dizer assim, com quem é que eu falo para resolver este problema? Olha, tens que ir falar com um gajo que vive no Porto, numa casa pequenina lá no coisa. É lá que a gente vai falar. Esses gajos são Filipes, pá. Não há Filipes ali. O Filipe é uma coisa... Os Filipes lá sempre foram bem tratados. Eu, por acaso, nunca fui chamado de Filipe, pelo menos que eu saiba, né? Portanto, a questão é esta. E lá está. O que é que isto implica? Às vezes implica o tal problema das duas ruas. Vamos lá agora analisar o conceito de Lolé, que é diferente dos outros. Como eu costumo dizer, o urbanismo não dá votos. Pronto, é a primeira coisa. Porquê que o urbanismo não dá votos? Porquê que eu vou, quando o urbanismo a funcionar, não tenho votos? Por causa da inveja. Porque depois há uma opinião pública selecionada, mínima, selecionada. Eu não tenho medo de dizer isto, eu conheço-os todos, não há problema nenhum. Há uma opinião pública selecionada, que são sempre os mesmos, que eu conheço-os todos e vou às tertúlias com eles, não é problema. Que depois criam um fediver. O Presidente está a falar com aquele coisa, já está a receber debaixo da mesa, quer dizer, as coisas começam depois a avançar para caminhos desse tipo, não é? E nenhum Presidente da Câmara quer ouvir falar nisso, não é? Muito menos que não tivesse estrutura para isso. E não quiser mesmo, e não tiver filosofia para isso. Agora a questão é esta. A questão é esta, vamos lá ver. Temos partido do princípio que o Presidente da Câmara é um gajo honesto. Primeiro, não há outra maneira. E que vai fazer o melhor para o Conselho. Se eu vou fazer isto com aquilo, desde que eu tenha a lei por trás de mim, que esteja assessorado como deve ser, que não vá prejudicar o erário público. Mas qualquer operação urbanística hoje passa para a mão de 7 ou 8 pessoas. Sim, mas não faz sentido, não faz sentido. O despacho de mão para essa questão do centro oncológico é aberrante. Eu nunca tinha visto, em 40 anos, um despacho liminar daquilo que lhe foi encomendado. Eu não tenho medo nenhum de dizer isto. Foi encomendado ao chefe de divisão que dissesse aquilo. Não pode ser de outra maneira. Não se faz aquilo de outra maneira. Aquilo não existe lá, despachos liminares daqueles. Não existe. É único. Porquê? Porque aquilo não interessava naquele sítio. Ponto final. Eu fiquei com uma sensação. Ponto final. Não interessava politicamente naquele sítio. Eu tenho como princípio de candidatura não falar mal de ninguém, mas eu posso dizer que, neste caso particular, não interessava naquele sítio. Pronto, acabou. Havia outras forças maiores que se levantam que não queriam aquilo naquele sítio. Ponto final. Já me fizeram o sinal da Regita, mas já ao final tens ali aquela câmara para deixar uma mensagem para os lotanos. E para tudo o resto, vamos ver. Pois a mensagem é simples, acho que vocês da entrevista percebem com quem é que vão lidar, ou em quem é que vão votar. Não é? Portanto, o que eu peço só é que acreditem que a entrevista é real, é verdade, é isto que eu sinto, é isto que eu quero fazer em Lolé. Portanto, vocês, na vossa consciência, terão liberdade absoluta para votar.
como tem mesmo. Mas o que quero fazer é isto, realmente é planear o Lolé para daqui a 20 ou 30 anos, fazendo o que é urgente, porque é preciso ser feito o que é urgente, mas temos que planear e temos que ir buscar as pessoas. Não é estar a dizer que ninguém fica para trás, não é? Essas coisas todas, que é os slogans que aparecem por aí, não tem nada a ver com isso, tem a ver com as pessoas que produzem o trabalho que vai fazer o serviço público. Essas pessoas são as mais importantes. As outras, naturalmente, serão todas beneficiadas. Portanto, este meu projeto é o futuro, não é a Lolé aqui e agora, porque isso já passou. Portanto, o meu projeto é o futuro, planear a Lolé para o futuro e deixar a Lolé preparado para o futuro. Foi mais uma pitada de sal. Espero que tenham gostado, pelo menos tanto quanto nós. E cá esperamos para a semana.